E aí, galera? Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Que bom, que bom. E caso você não esteja tão na paz assim, lembre-se que Deus está com você. Talvez isso seja muito batido e muito clichê, mas pensa nisso, reflete nessa mensagem. Muito bem, estamos aí hoje num cenário um pouco novo, né? Mudamos aí, fizemos umas mudanças e vamos que vamos. Vamos lá então. É, Hoje o capítulo tá da hora. Hoje o capítulo tá bom. Então, pegue a sua Bíblia, pega aí um lápis, uma caneta, um papel e hoje a gente vai estar falando aí, como você viu aí no título, como você viu na foto, hoje é sobre Êxodo capítulo 4. Nós começamos falando na semana passada sobre ali o começo do chamado de Moisés, né? Vimos que Moisés começou dando umas desculpas. Nós falamos do capítulo 3 na semana passada, vimos que Moisés tinha dado ah, duas desculpas aí, duas objeções por conta do chamado que Deus tinha feito. Isso no capítulo 3. E no capítulo 4 nós vamos ver que Moisés ele fez mais três objeções. Ele arrumou mais, vai, duas ou três, depende do jeito que você quiser encarar a última. E você, calma que a gente vai entender isso aí, tá bom? Então vamos que vamos. Êxodo 4 e de novo, fica o convite. Estude. Evidentemente nós não poderemos ler o capítulo inteiro aqui por conta do nosso tempo, né? Mas a gente vai pontuar algumas coisas mais interessantes, mais importantes aqui. E estude na sua casa o capítulo 4 inteiro, leia com calma, estude este capítulo. Não fique apenas com os nossos vídeos, com os nossos textos, mas vá para a Bíblia, diretamente para a Bíblia. Nós estamos aqui para ajudar, mas evidentemente o principal é a Bíblia e apenas a Bíblia. Então, busque a palavra de Deus não só conosco, mas aí na sua casa, sozinho também. Lembrando que nós estamos aqui para te ajudar em tudo que você precisar, tá bom? Antes de começarmos, a gente fala aqui, deixa aí o seu joinha, se inscreva aqui no canal, deixe os seus comentários, dá aquele apoio, porque quanto mais joinhas, quanto mais comentários, mais quanto mais interação aí de vocês, né, o vídeo é mais impulsionado e aí ele chega para mais pessoas, né? Então fica o convite, participa aí com a gente e envia esse vídeo para quem você desejar, para quem você tiver interesse, tá bom? Compartilha, vamos espalhar aí essas as boas novas, vamos espalhar a mensagem, vamos vamos espalhar isso que nós temos aprendido, beleza? Então se prepare, se você quiser faça a sua oração e vamos que vamos. Êxodo capítulo 4 nós continuamos falando sobre a história de Moisés. E como nós falamos no capítulo 4, Moisés apresenta mais três objeções, mais três desculpas para não cumprir o chamado que Deus havia feito para ele, lá no capítulo 3, no verso 10. Se você for lá, capítulo 3, verso 10, você vai ver o chamado de Deus para Moisés. E a partir do verso 11, Moisés começa com uma série de objeções, uma série de desculpas, e ele vai indo. Duas no capítulo 3 e três objeções no capítulo 4. Muito bem. Então, a primeira objeção de Moisés está em Êxodo 3, 11. A segunda objeção está em Êxodo 3, 13. A terceira objeção está em Êxodo capítulo 4, verso 1. E é dela que a gente começa falando. Preste atenção no verso 1. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão:
o Senhor não te apareceu. Então, Moisés, Deus havia acabado de falar com ele, Deus havia acabado de solucionar um problema, né, que Moisés tinha levantado. E Moisés fala isso aqui: tá bom, mas Senhor, eu vou lá falar com o povo de Israel, mas eles não vão ouvir a minha voz, e eles não vão acreditar em mim. E aí, a partir do verso 2 até o verso 9, Deus responde para Moisés. E Deus não responde com palavras exatamente, né? Deus responde por sinais. Então, se você ler a partir aí do verso 2, né? O verso 2, Deus fala o seguinte: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. E se você ler a partir do verso 3 até o 9, você vai ver que Deus fez 3 grandes sinais para mostrar para Moisés quem estava no controle, né? Então Deus, primeira coisa que Deus faz, ele transforma o bordão de Moisés em serpente e depois transforma de volta em bordão. Depois Deus torna a mão de Moisés leprosa e em seguida ele cura a mão de Moisés. E por fim, Deus diz ali, né, que transformaria as águas em sangue, as águas do rio em sangue, né? Tudo isso você pode ver do verso 3 ao verso 9. Essas pequenas pinceladas que Deus havia dado a Moisés, mostrando para ele quem estava no controle de tudo. Muito bem. Então a terceira desculpa foi respondida. O terceiro problema foi solucionado. E no verso 10, Moisés apresenta a quarta desculpa. Vamos ler o verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Essa aqui é a quarta desculpa. Agora Moisés, ele põe o problema em cima dele. Ele começa a falar que o defeito está nele, né? E no verso 11 e no verso 12, Deus dá uma linda lição em Moisés, falando. Em outras palavras, né, Deus fala o seguinte: Moisés, quem foi que fez a boca? Vamos ler aqui. Vamos ler o verso 11 e o verso 12. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, de novo, Deus soluciona o problema, resolve o problema e deixa claro para Moisés que o poder, que ele, Deus, está no controle. De novo, Deus resolve o problema de Moisés, acaba com a desculpa. E aí Moisés se viu num cerco. Moisés tinha levantado 4 desculpas, juntando com aquelas 2 do capítulo 3, e Deus havia solucionado todas. Moisés levantou 4 problemas e Deus havia solucionado todos. E Moisés meio que se vê sem saída, creio eu. E aí ele fala o que está escrito no verso 13: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. E aí ele desiste. E aí ele admite que ele não quer ir, né? E aí ele se abre. E eu imagino a cena, Moisés, sabe, se abrindo para Deus e falando mesmo. E confessando que ele não queria, né? E isso deixa Deus bastante... Isso não agrada a Deus, né? O verso 14 vai dizer que se acendeu a ira do Senhor, né? Por conta dessa enrolação, vamos falar o português, dessa enrolação de Moisés, dessa teimosia de Moisés, né? E aí, no verso 14,
Deus fala que usaria Arão para ajudar Moisés. E no verso 15, Deus fala o seguinte, ali na segunda parte do verso 15: eu serei com a tua boca e com a dele. Então, de novo, Deus fala o seguinte: Moisés, não olhe para você, o negócio sou eu, o controle está comigo. E é muito interessante. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque é o seguinte, em todas as objeções, em todas as desculpas que Moisés deu, em todas as respostas, Deus busca redirecionar os olhares de Moisés para ele, para Deus. A primeira objeção que Moisés levantou foi em relação ao faraó, Êxodo 3:11. A segunda objeção, e aí Deus solucionou a primeira. Aí na segunda objeção, Êxodo 3:13, o problema que Moisés, né, usa lá, Moisés coloca o problema no povo de Israel. Deus soluciona. A terceira objeção, Êxodo 4, verso 1, também tem um problema sobre o povo de Israel. E Deus soluciona. A quarta objeção, Êxodo 4, 10, Moisés coloca o problema nele mesmo. E Deus soluciona. Então, a gente vê Moisés meio que tentando achar coisa. Primeiro o problema estava no faraó. Depois o problema estava no povo de Israel. Depois o problema estava em Moisés, nele mesmo. Ele começa a correr, ele começa a procurar pelo em ovo. Ele começa a ir atrás de problema. Ele tenta achar alguma coisa que pudesse aí fazer Deus mudar de ideia. Ele tenta achar alguma coisa que pudesse justificar a negação pelo chamado de Deus. Ele começa com o faraó, ele vai para o povo de Israel e depois ele termina com o problema nele mesmo, né? Então ele usa tudo que ele podia. E em todas as respostas, é como se Deus estivesse falando o seguinte: Moisés, o negócio não é com você. Eu só estou pedindo para você ir. O controle, o poder está comigo. Em todas as respostas de Deus, é como se ele estivesse falando isso para Moisés. Moisés, o negócio não é você, o negócio sou eu. Eu só quero que você vá. Deixa o resto comigo. Então, em todas as respostas, Deus redireciona os olhares de Moisés para ele, mostrando que é ele quem está no controle, né? E aí Moisés finalmente aceita. A partir do verso 18, Moisés aceita e Moisés então começa aí a sua jornada de volta para o Egito. E o verso 19 é maravilhoso. Vamos ler o verso 19. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Lembra que Moisés tinha cometido um assassinato, né? E tinha fugido. Isso você pode ver em Êxodo capítulo 2. Ele cometeu um assassinato, descobriram e ele fugiu de medo. E quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, volta para o Egito. Provavelmente Moisés tinha medo. Moisés se lembrou que ele tinha alguns problemas lá no Egito. E ele temeu voltar para lá por conta do erro que ele tinha cometido. E aqui, no capítulo 4, verso 19, Deus fala para Moisés: Moisés, pode ir para o Egito, porque já morreram todos os que queriam te matar. Deus se importa com o medo de Moisés. Deus não simplesmente chama Moisés e você que se vire, Moisés. Não. Deus chama Moisés no momento certo. Deus chama Moisés depois que já haviam morrido essas pessoas. Deus se preocupa com o medo de Moisés. Da mesma forma que ele se preocupou com o medo de Moisés, da mesma forma que ele deu atenção aos medos,
as questões internas de Moisés, Deus também faz a mesma coisa com a gente. Deus se importa com os teus medos. Deus olha para as tuas questões pessoais, assim como para as minhas. Esse é apenas um parêntese muito bonito que a gente encontra no verso 19. Deus se preocupa com aquilo que os seus filhos sentem, inclusive eu e você. A gente precisa aprender a crer nisso, né? A gente tem que aprender a conhecer isso. E em seguida a história se desenrola, né? E Moisés encontra com Arão, eles vão para o Egito e eles começam a falar para o povo de Israel, fazem sinais para o povo de Israel, para aquele povo que eles iam libertar. E aí fica aquele mistério, qual será a reação do povo? Lembra que Moisés estava com medo? Falou que eles não iam acreditar, que não sei o que lá, tal. E aí agora Moisés e Arão estão ali diante do povo de Israel, falando com eles. E aí, qual será que foi a reação do povo depois desses sinais, depois de Moisés e Arão explicarem todo o negócio? A nossa resposta está no verso 31. Vamos ler o verso 31? Vamos lá. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Muito bem. Então o povo creu. E um dos medos que Moisés tinha estavam resolvidos. Lembra da segunda e da terceira objeção que Moisés levantou? No capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4? Eram as desculpas, eram os problemas relacionados ao povo de Israel. E Moisés tinha esse certo receio, talvez, esse medo. E no verso 31, nós vemos que esse medo foi solucionado, como Deus havia prometido. E a gente termina o capítulo 4. Não falando sobre tudo, obviamente, mas os pontos mais interessantes e mais destacáveis, digamos assim. Se você percebeu algo diferente, manda pra gente. Fica a lição. Eu não sei quem está aí do outro lado exatamente assistindo. Eu não sei para que Deus tem te chamado para fazer. Mas depois de estudarmos esses dois capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, fica a lição. Não dê desculpas para Deus. Não procure problemas para justificar a negação ao chamado dele. Confia nele. Aceita fazer aquilo que ele está te chamando para fazer. Porque ele não te cobra para fazer nada mais do que você pode fazer. Aquilo que você não pode, Deus não te pede. Ele fala o seguinte: meu filho, minha filha, relaxa, eu só estou pedindo para você ir. Aquilo que você não pode fazer, pode deixar que eu faço. O negócio não é com você, o negócio é comigo. O controle é meu, o poder é meu. Então, depois desses capítulos, fica a lição. Que nós possamos atender ao chamado de Deus. Que nós possamos confiar nele e compreender que o controle é dele e que o poder também é dele. Aceite o chamado de Deus. Vai na fé, porque ele vai te usar e ele vai resolver os problemas. Que isso seja real na nossa vida. Vamos orar? Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nos ajude a termos coragem de aceitarmos os teus chamados e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quis explicar para Moisés.
Que tudo isso seja real na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Tamo junto. Fica com o Papai do Céu. Semana que vem a gente se vê aqui no YouTube falando de Êxodo capítulo 5, se Deus quiser. E entra no Face, entra no Insta, acompanha lá e veja os textos, os nossos materiais para a pregação do Evangelho para a glória de Deus. Fechou? Galera, grande beijo, fiquem com Deus. Que sejamos filhos da luz.